Bom, então, com a chegada do seu banheirinho da Lizzy, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar é onde esse banheiro vai ficar. Você provavelmente já pensou um pouco sobre isso quando você comprou, porque você já teve que analisar aí se tinha ralo perto, se tinha torneira, e esses são elementos importantíssimos para garantir a praticidade aqui do banheirinho. Mas, além da praticidade, a gente tem que pensar na questão de conforto do cão, né? Você acompanhou aí o seu cão nos últimos dias, se você fez a tarefinha que eu tinha deixado e fez lá as anotações de ficar por perto e observar os locais e os horários que o seu cão faz as necessidades. Então você já deve ter percebido aí um padrão, né, nos lugares que ele faz, aonde ele escolhe fazer. E vai ser interessante a gente manter o que é confortável para cada cão na hora da gente escolher onde colocar o banheirinho. Coisas importantes a levar em consideração são a questão de distância. Então, se você tem uma casa muito grande e você coloca o banheiro em um extremo da casa, pode ser que se o cachorro esteja no outro extremo, fique muito longe para ele chegar até o banheiro para fazer o xixi. Então, caso seja necessário, você pode fazer uma adaptação aí, colocando esse banheiro em um outro lugar mais acessível, né? Pensando no tamanho da casa, um local um pouco mais central, mas não em um local de muita movimentação, porque pode ficar desconfortável para alguns cães fazer as necessidades muito exposto, né? Muito perto de onde as pessoas estão passando, de onde tem pessoas circulando ou outras coisas acontecendo. Então a gente quer um local que tenha privacidade, mas que também não seja muito apertado, né? Porque se tiver muitas paredes e o banheiro estiver muito apertadinho, os cachorros eles têm esse hábito de, quando fazer as necessidades, dar umas voltinhas, circular um pouquinho. Então é importante que o cachorro tenha espaço para fazer tudo isso, para que ele consiga fazer as necessidades de forma confortável. Se o seu cão já faz nesse lugar onde você escolheu para colocar o Easy, ele já está acostumado a fazer naquele lugar, ótimo, o tapetinho vai para lá. Ou se o seu cão ainda não tem um local fixo dentro de casa, você também pode começar já colocando o Easy nesse local final, digamos assim, um local onde você vai querer de fato que ele fique futuramente. Porque a gente vai estar simplesmente ensinando um local novo em casa. Então, de preferência, como eu falei, um local central, mas não muito no meio da movimentação. Mas um outro elemento importante é que esse local, se possível, vai ajudar muito no treino, se isso for possível, ele ter alguma forma de você fazer um isolamento desse espaço. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma lavanderia, onde você consegue entrar ali com o cão e fechar a porta, e ele fica com um espaço restrito, né, naquele momento de fazer as necessidades. Ou, por exemplo, dentro de um lavabo, dentro do banheiro, que você tenha como fechar a porta, sacada. Então, tudo isso são ferramentas que vão poder ajudar futuramente, na hora que você estiver ensinando o seu cão. Mas caso não seja possível, por conta da organização aí da sua casa, também não tem problema, a gente tem outras ferramentas para ajudar os cães nessas situações. Caso o seu cão ele já faça em algum lugar específico, por exemplo, se ele já tem um tapetinho onde ele já está acostumado a fazer, mas que esse tapetinho está num lugar onde ainda não é o lugar onde você vai querer colocar o Easy por conta, né, da torneira, do ralo e tudo mais, o que a gente vai fazer a princípio é colocar o Easy no lugar onde o cachorro já está acostumado a fazer. Então, a gente só vai mudar, né, colocar o tapetinho em cima e deixar o mesmo lugar. Quando a gente muda muitas coisas de uma vez só, os cachorros podem estranhar. Então, você querer mudar o lugar que ele faz, mais uma plataforma embaixo que ele não estava acostumado, pode ser mudança demais. Então, o que a gente vai fazer é primeiro mudar para a plataforma, mantendo no local onde o cachorro já está, e depois, gradativamente, depois que ele já entender a ideia de fazer as necessidades aqui, aí a gente vai pouco a pouco levando o Easy até o local final onde você quer que ele esteja. Então, existe um local final onde você quer de fato instalar o Easy definitivamente, mas pode ser que agora, no princípio, para ajudar o seu cachorro a acertar, ajudar ele a entender que a gente quer que ele faça as necessidades aqui, que você precise que o Easy esteja num local diferente, um local de treino, digamos assim.
E lógico que a Easy pensa em tudo, né? E aí a gente tem ferramentas para ainda assim, mesmo ele não estando no local final, você garantir a praticidade, né, do banheiro, garantir que vai ficar limpinho sempre. Então, uma sugestão é vocês usarem a bag, né, quando precisar fazer esse tipo de treinamento, onde o cachorro começa num outro lugar e aos poucos, gradativamente, você vai levando o banheirinho para o local final. Você pode usar com a bag, né, embaixo, e aí o xixi fica todo aqui na bolsa, você vai lá depois descarta na privada, ótimo, super ajuda. E aí depois quando chegar lá o momento de colocar o Easy perto do ralo, você só faz a troca do caninho para que o caninho fique no ralo, e aí funciona tudo super bem. Que aliás, eu acho que se precisar viajar, levar o Easy para outro lugar, ou tiver alguma reforma na casa, precisa mudar ele de emergência ali de lugar, a bag ajuda muito nesse sentido. E uma outra ferramenta que a gente pode ter para essa situação também são as fraldinhas. Se o teu cachorro já faz, né, você obviamente já vai usar, mas se o teu cachorro não faz, também é uma opção de você, enquanto está fazendo essa adaptação, usar o Easy com a fralda por baixo, porque daí ele não vai suar, não vai sujar o chão e tudo mais. Então também é uma ferramenta importante para esse processo de transição. Bom, então, tendo escolhido aí qual é o lugar onde o Easy vai ficar, seja definitivo ou seja só agora para o momento de treino, é hora da gente deixar esse local um pouco mais atrativo para o cachorro querer subir, querer cheirar e eventualmente querer fazer as necessidades ali. Uma coisa que é muito importante para os cães é o olfato. Muito do que eles fazem, da forma como eles percebem o mundo, tem a ver com os cheiros que eles sentem. E o xixi está muito relacionado com isso. As necessidades no geral, não são xixi, mas xixi cocô. Então, a gente precisa deixar esse espaço atrativo para o cachorro querer subir, querer ficar em cima, querer cheirar e ser estimulado a fazer as necessidades aí. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, se o seu cachorro já conhece e já faz um tapetinho, você vai pegar o tapetinho que ele já está acostumado a fazer e colocar aqui em cima do banheirinho. Deixa o bochecho do tapetinho ali em cima, vê, né? Depois eu vou falar no próximo vídeo sobre a parte de treino, exatamente como é que a gente faz para garantir que ele vai acertar, que ele vai subir. Mas você vai usar o tapetinho aqui por cima primeiro, porque a textura também é bastante importante para alguns cães, então a gente não vai fazer uma mudança de textura muito abrupta, então você vai deixar o tapetinho aqui em cima primeiro, depois você pode colocar o tapetinho por baixo aqui da bandeja, né? Então você vai abrir aqui as travinhas da bandeja, vou mostrar para vocês. E aí essa bandeja levanta e você vai pôr o tapetinho aqui por baixo, porque daí ainda vai ter o cheiro do tapetinho dele, mas ele já vai começar a sentir a outra textura, que é a textura da bandeja aqui em cima. Você pode inclusive pôr o tapetinho usado por baixo e um tapetinho novo por cima, para o cachorro sentir o cheiro, mas ainda assim fazer um tapete limpinho, né, e não ficar pisando ali no tapete sujo. Então, pensar que o cheiro do local onde o cachorro já está acostumado a fazer o xixi é super importante para que ele entenda que é o xixi que a gente quer que aconteça ali. Então, se o seu cachorro está acostumado a fazer, você vai usar o próprio tapetinho do seu cão. Agora, se o seu cão ele ainda não está acostumado a fazer no tapetinho, ou ele faz na rua ou algo assim, ainda assim a gente pode usar o tapetinho, mas com uma outra finalidade, que é para a gente poder transferir o cheiro do lugar onde o cachorro já está acostumado a fazer aqui para o Easy. Então, o que a gente vai fazer é, quando você for passear com o seu cachorro e ele fizer xixi em algum lugar, numa árvore, por exemplo, você vai deixar ele fazer o xixi ali, e aí você vai levar um tapetinho para o passeio com você e você vai passar esse tapetinho ali no local onde o cachorro fez o xixi. Com isso, você vai estar pegando não só o cheiro do xixi do seu cão, mas todos os cheiros ali do lugar onde o seu cachorro escolheu fazer xixi. Isso é uma informação olfativa muito importante para eles. Não se preocupa que não vai ficar fedido, não é odor forte o suficiente para incomodar o nosso olfato, mas é o suficiente para ter informações para ele de que aquele é um local interessante para fazer xixi. Então, passou lá, se o seu cachorro fizer em algum outro lugar da casa, por exemplo, vai lá, esfrega um tapetinho onde ele escolheu fazer e usa esse tapetinho para deixar aqui no Easy. Você pode até esfregar um pouquinho assim em cima da bandeja para deixar o cheiro na bandeja e colocar o tapetinho ali em cima com os cheiros do local onde o seu cachorro
naturalmente escolheu fazer. Pensando na questão da superfície, pode ser interessante, principalmente se o cachorro está acostumado a fazer na grama, na hora que você vai pegar o cheiro lá, quando ele fez xixi na grama, na árvore, pegar também um pouquinho da grama ali de onde ele escolheu, que é um elemento a mais para ajudar o cachorro a entender que aquele é um lugar legal para fazer xixi. Uma outra estratégia é a gente usar a grama sintética. Também pode ser bastante atrativo para cães que estão acostumados a fazer em local de grama ou durante o passeio. A gente pode usar, né, pensando na textura. Você pode usar a grama, você pode fazer a mesma coisa que você fez com o tapetinho, quando sair para passear, depois esfregar o tapetinho aqui em cima da grama, ou deixar o tapetinho aqui com um cheiro de referência em cima da grama, né? Essa grama vai ficar aqui depois em cima do banheiro, para que o cachorro, quando suba, ele tenha ali a referência tátil do local onde ele está subindo para fazer o xixi e a referência olfativa. Uma coisa que pode ajudar para alguns cães é se o cheiro do xixi que você vai usar no tapetinho for de outros cães. Então, se você tiver outros cães em casa, ou se você tiver conhecidos que tenham cães que você sabe que são saudáveis, você pode pedir para a pessoa, né, quando o cachorro fizer xixi, passar lá o tapetinho, depois você pega essa fraldinha para usar ali, para ajudar na adaptação do Easy. E lógico que a Easy também tem um produto aqui para ajudar nisso, que é o atrativo, que é um cheirinho, que também vai auxiliar os cães a reconhecerem esse local como um local propício para fazer xixi. A gente pode usar as estratégias sozinhas ou combinadas. Depende do seu cão, o que é confortável e o que faz sentido para ele. Então, entenda o seu cão, observe os hábitos de xixi, de cocô do seu cão e teste. Você pode testar depois uma coisa só e depois, se você achar que o cachorro ainda não está entendendo, testar, colocar algum outro elemento junto. O importante é a gente entender que é nosso papel ajudar o cachorro. Não é testar se ele vai acertar ou não. É, de fato, ativamente ajudar o cachorro a entender, e quando ele acerta, a gente também ganha. Então, a gente trabalhar juntos para isso. Então, já temos um local escolhido para o nosso Easy ficar a princípio ou definitivamente. Já temos aí o Easy adaptado para que seja atrativo para o cachorro subir, querer ficar aqui em cima. Tem o cheiro que vai indicar para ele que é um local aqui para fazer xixi. E aí a gente vai para o nosso último vídeo, que é de fato como é que a gente vai fazer esse treinamento para conseguir mostrar para o cachorro que é aqui que é para fazer xixi.